Bom dia, pessoal do Instagram, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui também no YouTube, fazendo a nossa live matinal para falar sobre temas relacionados à saúde. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Vamos lá, mais um dia de trabalho. Estamos aí, firmes e fortes. Bom que eu abri uma caixinha de perguntas, a gente já pode usar algumas perguntinhas da caixinha de perguntas para já começar a nossa live de hoje. Só estou aqui abrindo no YouTube para conseguir acessar o chat para conversar com vocês. Espero que vocês estejam bem. E vamos lá, mais um dia. Bom dia, pessoal, como é que vocês estão? Firmes e fortes? Vamos lá. Bom dia, bom dia. Vamos ver se tem alguma perguntinha aqui interessante que a gente possa conversar hoje. Pergunta interessante. Macroadenoma hipofisário prolactinoma é passível de ser tratado com o protocolo Coimbra? O adenoma é um tumor benigno que pode acontecer na hipófise. A hipófise é uma glândula que a gente tem ali na base do nosso crânio e que fica num local chamado célula túrcica, e ela é um dos maestros aí do funcionamento hormonal do organismo. Às vezes existe um adenoma que produz determinadas substâncias, por exemplo a prolactina. Isso vai fazer com que a pessoa tenha sintomas, como por exemplo, pode gerar ginecomastia, pode levar à lactação. Então a mulher mesmo fora do período de amamentação, ela pode, a mulher ou o homem, né, podem começar a produzir leite naturalmente por conta desse excesso de prolactina produzido por esse tumor benigno. E a pergunta é se esse tipo de condição pode ser tratada com o protocolo Coimbra ou não. A resposta é não. Não é uma doença autoimune, então não vai responder ao uso das doses altas de vitamina D. Muitas pessoas ficam em dúvida se o protocolo Coimbra ele vai ser aplicado a determinada doença ou não. Na verdade, você tem que procurar saber a origem da doença. Se é uma doença autoimune, que o sistema imunológico está desregulado, se é uma doença autoinflamatória. Esse tipo de doença responde muito bem ao protocolo Coimbra. Mas outras doenças, elas não vão ter a resposta, porque a gente não vai estar tratando a causa do problema. Uma das causas do sistema imunológico ficar desregulado é justamente a falta de vitamina D. E o paciente tem uma resistência muito grande ao uso da vitamina D pelo organismo. E por isso precisa de doses mais altas de vitamina D. Então, para você saber se o protocolo Coimbra, que é esse tratamento com doses altas de vitamina D, se aplica ou não, é muito importante saber qual que é a causa da doença, a etiologia, o que está acontecendo no organismo que está levando ele a adoecer. Quantos UI de vitamina D posso dar para o meu neto autista, grau 2 e 5 anos? Na verdade, o autismo ele tem um componente autoimune e ele pode ser tratado com doses altas de vitamina D. Então, o ideal é que você procure um médico para você conseguir ajustar o nível de vitamina D que possa ser interessante, que possa ajudar aí a melhorar a saúde do seu neto. Vamos ver se tem alguma pergunta aqui, ó. Pessoal que já entrou, o Cinti continua respondendo perguntas dos stories que eu deixei na caixinha. Bom dia, dona Noemi. Como é que você está? Bom dia, dona Rosane Chus. Espero que vocês estejam bem. Noemi, infertilidade masculina pode ser tratada com o protocolo Coimbra? Então, Noemi, na verdade não tem indicação de doses altas de vitamina D nesse tipo de condição, mas reposição de vitaminas pode ajudar muito a melhorar a produção dos espermatozoides. Às vezes o espermatozoide não está sendo bem produzido por falta de nutrientes. Então,
Quando você repõe esses nutrientes, você consegue ter uma melhora da fertilidade. Exemplo disso é quando você utiliza, por exemplo, o metilfolato. Metilfolato, que é a forma ativa da vitamina B9, é uma substância muito importante para a fertilidade. Tanto é que tem estudo mostrando que em casais com infertilidade, doses maiores de metilfolato podem ser suficientes para poder resolver o problema em até 30% dos casos. Então, é um fator aí bem interessante que pode ser colocado. Mas fazer uma suplementação adequada também para o homem é muito importante para esse período da pré-concepção. E a gente sempre explica isso porque muitas vezes se preocupa só com a mulher, porque a mulher ela vai ali receber esse bebê, vai nutrir esse feto até ele se transformar no bebê. Só que aí que está a questão, existe uma questão que é a modulação epigenética dos nossos genes. O que é isso? A gente recebe uma herança genética dos nossos pais. Essa herança genética, ela vai ter vários defeitos genéticos, tanto do material genético do nosso pai, quanto do material genético da nossa mãe. Só que existem vários mecanismos diferentes de controle dessa genética imperfeita. E esses mecanismos de controle, muitos deles são epigenéticos, ou seja, vão depender de fatores do ambiente que vão influenciar no fato desse gene com defeito estar ligado ou desligado. E no caso, a vitamina B9 ela interfere num processo muito importante para o controle desses genes com defeito, que é o processo de metilação. Então, a metilação, que é a colocação num determinado gene de um grupamento metila, que é um carbono com 3 hidrogênios, é uma reação química que faz com que um determinado gene ele fique desligado. E o que acontece muitas vezes? Por falta de vitamina B9, por falta de vitamina B12, por um bloqueio do funcionamento dessa via da metilação, o que vai acontecer é que esses genes com defeito eles vão começar já a se manifestar desde cedo. E aí eles podem causar uma série de problemas. O autismo mesmo, ele tem um componente epigenético importante. Então, os fatores do ambiente, eles interferem muito no risco de você desenvolver ou não o autismo. O autismo, ele é visto hoje em dia como um transtorno pela maior parte da comunidade científica, mas uma parcela da comunidade científica considera também que ele é uma doença. E sendo uma doença neuropsiquiátrica, em que a neuroinflamação tem um papel importantíssimo nesse processo, você conseguir dar condições para o organismo reduzir essa neuroinflamação vai acabar impactando ali no desenvolvimento dessa criança, tá? Então, você pode ter vários artifícios para poder usar e ajudar essas crianças, inclusive vitamina B9 em doses mais altas, vitamina D em doses mais altas pode ajudar bastante. No caso da infertilidade masculina também, as vitaminas elas vão ser importantes nesse processo. Inclusive, você consegue comprar fora do país, eles vendem muitos suplementos polivitamínicos para aumentar a fertilidade masculina. Você consegue também melhorar a produção de espermatozoides com o uso de maca peruana, que é um suplemento natural. Então, dá para você fazer muita coisa para poder ajudar a melhorar essa questão da infertilidade. Obviamente, o homem também tem que pesquisar outras causas de infertilidade. Uma das causas mais comuns no homem é a varicocele. Varicocele que é como se fosse uma variz das veias ali ao redor do testículo. E esse tipo de varizes acaba diminuindo muito a produção de espermatozoides, porque você modifica ali a temperatura do testículo, isso vai acabar interferindo na produção de espermatozoide. Claipólito, bom dia, boa quinta-feira, Dr. Cláudio. Boa quinta-feira, mulher firme e forte. Dona Fátima, bom dia. Pessoal do YouTube, se tiver alguma pergunta, fique à vontade para fazer. Dona Sônia Santos, bom dia, Dr. Cláudio. Meu marido tem hipotireoidismo e está com vitamina D de 60. Nesse caso, ele pode ter problemas? A médica mandou parar imediatamente com a suplementação, pois achou altíssimo.
Na verdade, muitos médicos eles têm uma noção equivocada do nível de vitamina D, porque é tão comum você ver o nível baixo de vitamina D, nível em torno de 20, 30 de vitamina D, mesmo suplementando, que você começa a achar que isso é normal. O fato de algo ser comum, ser algo muito frequente, não quer dizer que isso seja algo normal. Tanto é que tem estudo mostrando que uma pessoa que tem exposição diária ao sol adequada, como os caçadores, coletores da Tanzânia, mesmo com a pele escura, eles têm níveis de vitamina D de até 75 de vitamina D. Tem estudo com pescadores, com trabalhadores rurais, que mostram até níveis maiores do que isso e a pessoa está longe de estar com uma intoxicação. Então, o nível de vitamina D de 60 é um nível totalmente aceitável, adequado. O ideal está pelo menos acima de 40. E eu não pararia com a vitamina D no caso do seu marido. Se ele está se sentindo bem, eu manteria. A gente sempre fala que a toxicidade pela vitamina D ela não tem relação com o nível em si da vitamina D, assim como acham a maioria dos médicos. Esse nível de toxicidade, dona Sônia, tem relação com o nível de cálcio no sangue. Quando você tem um excesso de cálcio no sangue, existe um risco aumentado de você desenvolver algum problema relacionado ao acúmulo de cálcio nos rins. Mas no caso de uma vitamina D de 60, é um nível totalmente aí adequado e eu não pararia de tomar a vitamina D. Principalmente se o seu marido tiver um hipotireoidismo autoimune, que é o hipotireoidismo de Hashimoto. O hipotireoidismo autoimune tem estudo comprovando que quanto melhor e mais otimizado está o nível de vitamina D, menos autoanticorpos você vai produzir no seu organismo, ou seja, você vai ter uma redução da inflamação da tireoide quando você está com nível melhor de vitamina D. Inclusive tem estudo com 50 mil unidades por semana de vitamina D, mostrando uma redução considerável da produção desses autoanticorpos, que são substâncias que o sistema imunológico produz que vão acabar atacando a tireoide, tá bom? Mas não me preocuparia com esse nível de vitamina D, não. Dona Fátima tá aí com a gente sempre, bom dia. Clá Hipólito, como suplementar magnésio para filha de 16 anos, além da alimentação? Então, tem inúmeros tipos de suplementos de magnésio que você consegue incluir aí no dia a dia. Sua filha com 16 anos provavelmente já consegue tomar cápsulas. Então você consegue comprar cloreto de magnésio, magnésio quelato, magnésio de malato, treonato. Em geral, eu recomendo utilizar um magnésio de absorção melhor, como o magnésio malato ou de malato, ou o magnésio quelato, que é o bisglicinato. Esse tipo de magnésio ele tem uma capacidade de absorção melhor e ele tem um risco menor de causar o efeito colateral principal do magnésio, que é a diarreia. Então, nesses casos, recomendo aí colocar na suplementação esse tipo de magnésio que absorve melhor. Agora, a quantidade de magnésio que o corpo precisa diariamente, seja com a refeição, seja com a suplementação, gira em torno mais ou menos de 4,5 vezes o peso corporal. Então, se a sua filha tem aí 50 quilos, ela vai precisar no mínimo aí de 200 e... Nossa, não tô sabendo nem fazer conta. Se ela tem 50 quilos, ela vai precisar de 200 e pouquinho. 4,5 vezes 50. Acredito que 225 miligramas de magnésio. Então, através da alimentação, se a alimentação dela não tiver uma alimentação com muita fruta, verdura, legume, ela vai ter uma deficiência desse magnésio. Ela vai precisar de uma suplementação. Então, essas opções aí são boas opções de magnésio.
Pessoal do YouTube, se tiver mais perguntas, fica à vontade para fazer. Se tiver mais perguntas, a gente está à disposição. Dona Sônia, Dona Finha, bom dia. Mais alguma questão, Dona Clá Hipólito? Vamos ver aí sobre algum tema que vocês queiram falar. Você está no YouTube, está assistindo, pode se inscrever aí no nosso canal, curtir aí nossa live, que ajuda bastante no crescimento aí do nosso canal do YouTube. Inclusive eu vou retomar a minha proposta de fazer vídeos aí para o canal do YouTube. Já estou produzindo novos vídeos, além de colocar e disponibilizar as lives. Dá para assistir as lives que a gente faz todos os dias no YouTube. Fiz inclusive uma playlist com as lives que a gente faz aqui de manhã, caso queira aprender aí como melhorar um pouco mais a saúde no dia a dia. Vamos ver mais alguma pergunta aqui do Instagram, da nossa caixinha de perguntas. Questão: pode manipular óleo TCM com vitamina D? Sim, pode utilizar o TCM, que é o triglicerídeo de cadeia média, como o veículo para você conseguir fazer o suplemento de vitamina D. O TCM é um tipo de gordura de altíssima qualidade e no organismo ele acaba sendo bem interessante também. E ele é um ótimo veículo para vitamina D. Geralmente o pessoal manda fazer no óleo de girassol, que é o mais comum, que é o mais fácil de você conseguir uma farmácia que faça, mas o TCM é um excelente veículo também. A gente faz no óleo de semente de uva também, que é uma opção. Aí tem vários tipos de óleo que podem ser utilizados. Você também consegue comprar suplementos que vêm no azeite, mas geralmente quando vem no azeite e você põe na geladeira, ele acaba endurecendo e aí acaba ficando meio estranho o suplemento. O TCM ele é bom porque mesmo você colocando na geladeira, ele mantém ali as propriedades dele. Diferente do óleo de coco. O óleo de coco ele tem um ponto de solidificação que faz com que temperaturas mais baixas ele possa vir a ficar duro. E aí não fica tão interessante. Já o TCM, que é uma porção do óleo de coco, que é uma fração do óleo de coco, é diferente. Ele tem um ponto ali de solidificação diferente. Ele pode ser uma ótima opção para você utilizar. Inclusive o TCM ele também tem sido muito estudado, principalmente para pré-diabetes, com um suplemento que ajuda a melhorar a pré-diabetes. E também o TCM ele tem sido muito estudado para quadros de demência, de perda de memória. Então doses ali maiores de TCM podem ser bem interessantes, porque o TCM ele funciona como se fosse um combustível diferente para o cérebro. E esse combustível diferente ele pode fazer com que a pessoa tenha uma melhora da capacidade cognitiva, uma melhora da memória, tá? Isso tem sido muito estudado nos últimos tempos. Vamos ver aqui no YouTube se tem mais alguma questão. A princípio não. Vamos ver se tem mais questões aqui no Instagram. Vamos ver aqui a próxima pergunta. Clá Hipólito, obrigado. E ômega, como escolher mais DHA ou mais EPA? Na verdade, essa escolha vai depender da necessidade do organismo da pessoa, né? Então, por exemplo, se você pensa em uma proteção cardiovascular maior, você vai pensar num ômega 3 mais anti-inflamatório. Esse ômega 3 mais anti-inflamatório ele vai ter uma concentração maior de EPA. Para quem tem, por exemplo, uma doença autoimune que tem muita inflamação, como por exemplo artrite reumatoide ou espondilite anquilosante, você vai pensar no ômega 3 com mais EPA.
Agora, se você pensa em melhorar a saúde do sistema nervoso, você quer tentar melhorar a fertilidade, você está pensando na saúde do olho, aí você tem que pensar no ômega 3 com maior concentração de DHA. Então, são frações diferentes de ômega 3. No organismo, o EPA ele é convertido em DHA, mas essa taxa de conversão é baixa e vai ser principalmente influenciada pelo consumo de óleos vegetais ricos em ômega 6. Então, existe uma competição do ômega 3 e o ômega 6 que é muito importante no nosso organismo, porque eles compartilham as mesmas enzimas. Então, é como se eles fossem compartilhar as mesmas ferramentas para poder serem utilizados no nosso corpo, para eles poderem trabalhar. E aí, se você tem muito ômega 6 através do consumo de óleos, tipo óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol, o que vai acontecer é que o seu organismo ele vai ter dificuldade em converter as frações de ômega 3 e também vai ter dificuldade em transformar essas frações em substâncias anti-inflamatórias. Então, além de você suplementar o ômega 3 em quantidade suficiente para você conseguir ter um benefício, é importantíssimo que você controle o consumo do ômega 6 para que o seu organismo consiga utilizar bem esse tipo de gordura especial que ajuda a melhorar muito a saúde, tá bom? Mas vai depender então se a concentração de EPA ou DHA vai depender da necessidade da pessoa. Então, depende da individualidade, tá? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui no YouTube. Vamos ver aqui. Wanda Peixoto, que é estrona. Então, estrona, Wanda, é um dos tipos de estrogênio que tem no corpo. Tem a estrona, o estradiol, o estreol. Esse tipo de hormônio tem relação com as características femininas e ele tem que estar em equilíbrio, obviamente, mas é uma questão mais específica aí que você precisa saber qual que é o motivo de você querer saber o que é estrona. Fez algum exame que estava alterado? Dona Sidneia, bom dia. A fórmula que bebê toma inflama o corpo? A boa pergunta, dona Sidneia. Não dá para comparar o leite materno com o leite de vaca que você consome nas fórmulas infantis. Então, a fórmula infantil é uma adaptação, né? É um quebra-galho. Então, ele tem um valor nutricional muito inferior ao leite materno. Obviamente, eles tentam fazer uma fórmula infantil que tenha uma semelhança maior com o leite materno, mas é o leite e as proteínas de outro animal. Então, geralmente é utilizado o leite de vaca. E você tem ali os problemas relacionados a esse tipo de leite, né? Ele, em termos nutricionais, ele é mais desequilibrado. Ele acaba tendo uma concentração maior de cálcio. Ele acaba tendo um problema sério, que é o problema de ser um alimento industrializado. Faz com que você tenha uma concentração de alumínio 10 vezes maior do que o leite materno. Isso aí vai acabar influenciando, por exemplo, causando mais inflamação no organismo. Inclusive, um dos fatores de risco para você desenvolver autismo é você não amamentar. Então, o fato da criança não amamentar é um fator de risco para ela desenvolver autismo no futuro. Além disso, por exemplo, o parto cesárea, que é o parto cirúrgico,
também é um fator de risco para você desenvolver transtorno do espectro autista. Então existe uma associação entre parto cesárea, entre o uso de fórmula láctea com o desenvolvimento desse tipo de condição. Também de outras condições que acontecem. Aumenta o risco de ter asma, aumenta o risco de ter outras doenças aí que tem um fundo imunológico, tá, dona Sidneia? Então, sempre que puder, a mulher deve prezar por fazer uma amamentação, que vai ser um presente que ela dá de saúde para o filho dela. Vai fazer muita diferença. Dona Tereza Fleury, bom dia. Vamos ver aqui no YouTube. Não tem umas perguntas aqui no YouTube, por enquanto. Tereza Fleury, o que é bom para sinusite? Então, não, Tereza, tem várias coisas que podem ajudar na questão da sinusite, né? Mas a sinusite é um quadro de inflamação dos seios da face. Tem muito a ver com a questão da... principalmente uma questão do funcionamento do sistema imunológico. Você tem um sistema imunológico que está desregulado, o que vai acontecer é que existe um risco aumentado de ter esse tipo de condição. Ontem mesmo atendi uma paciente que reclamava de ter aí quadro de sinusite de repetição. E uma das coisas que ela fez que ajudou ela a melhorar esse quadro de sinusite de repetição, vocês não vão acreditar. Sabe o que é? Ela parou de jantar tarde demais. Então antes ela jantava e logo ia deitar. E hoje em dia ela passou a jantar mais cedo. Mas o que tem a ver sinusite com o fato de você jantar mais cedo ou não? A sinusite ela pode ser influenciada também pelo refluxo. Então o refluxo ele pode ter sintomas além dos sintomas gástricos. Ele pode ter sintomas respiratórios. Pode estar associado à tosse, pode estar associado à inflamação das vias aéreas e também, no caso, ele pode estar associado à sinusite. Então, no caso dessa paciente, o que ajudou foi você jantar mais cedo, jantar longe do horário de dormir. Mas tem outras situações que você também pode utilizar suplementos para ajudar nesse processo. Um dos suplementos que mais vai influenciar é a própria vitamina D, que ela é o principal regulador do sistema imunológico. Então, muitas pessoas não sabem, mas a sinusite é uma inflamação que acontece nos seios da face. Então, dentro dos ossos da nossa face, tem ali como se fossem umas cavernas. E essas cavernas, então, ela é preenchida ali por epitélio e é algo aerado, tem ar. E aí o que acontece? Quando você tem um entupimento dessas cavernas, como elas começam a encher de líquido, você vai ter um quadro de sinusite. Essa sinusite, ela pode ser uma sinusite aguda, um quadro que começou e dura mais ou menos ali um mês, parecido com um quadro gripal, e geralmente ela está associada a resfriado, a infecção viral, e pode ter uma sinusite crônica, que pode estar associada à alergia, pode estar associada à infecção com um micro-organismo mais resistente, e pode ser influenciado por vários problemas diferentes. Sinusite ela vai dar tosse, vai dar dor de cabeça, vai dar muitas vezes coriza, que é nariz escorrendo, pode dar a sensação de ter um catarro descendo na região posterior da garganta, e pode estar associado à febre, principalmente em quadros mais agudos, e acaba incomodando bastante, tá? Então, na sinusite, você regular o sistema imunológico pode ajudar, você manter seu organismo funcionando bem vai também ajudar, porque ajuda a controlar a inflamação, tá bom?
Pessoal, já deu aqui o nosso tempo de hoje. Mais uma vez gostaria de agradecer a todos vocês pela live. Estamos aí caminhando para o fim. Tem várias perguntas que eu não respondi, mas não vai ter como responder. Se vocês tiverem alguma pergunta a mais, podem fazer perguntas aí nos nossos stories. Tem uma caixinha de perguntas que eu deixei. Eu vou respondendo por lá também. Gostaria mais uma vez de agradecer a presença de todos vocês e a participação na nossa live. Vocês que estão aí no Instagram, vocês que estão no YouTube. Se vocês estiverem aí com disponibilidade, se inscrevam aí no nosso canal do YouTube e ajudem o nosso canal a crescer. E é isso. Tem algumas perguntas que ficaram para trás aqui, da Dona Maria Marta da Silveira, no YouTube também, não vai ter jeito. Dona Finha também. Mas amanhã a gente tá de volta. Deixem os comentários no vídeo do YouTube que eu vou respondendo também para vocês, tá bom? E é isso, pessoal. Fiquem com Deus, um grande abraço e até amanhã.